Boa noite. Com transmissão ao vivo pela internet, começa agora o 16º encontro promovido pela Fundação Espaço Democrático, que é a Fundação para a Formação Política e Estudos do Partido Social Democrático, sempre com a participação de internautas de todo o país. O ciclo de debates intitulado Desatando os Nós que Atrasam o Brasil vem sendo realizado desde a criação do PSD no final de 2011. Estão aqui hoje o ministro da Micro e Pequena Empresa, vice-governador de São Paulo e presidente do Espaço Democrático, Guilherme Afif. O presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barreto Filho, ex-ministro do Turismo. E o deputado federal do PSD, Guilherme Campos, que é o presidente da Frente Parlamentar pela Microempresa no Congresso Nacional. Também participa desse debate o consultor do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo. O Espaço Democrático do PSD fez há 2 anos uma pesquisa nacional para verificar o que pensam, o que querem e o que sonham os brasileiros. Uma das descobertas mais interessantes foi a de que a maioria dos brasileiros quer ser um empreendedor, isto é, gostaria de ter o seu próprio negócio. Na semana passada, esses brasileiros receberam uma notícia importante. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da lei que inclui mais empresas do setor de serviços no Simples Nacional, ou Super Simples, que é o regime de tributação das micro e pequenas empresas. O projeto agora depende de votação no Senado. A primeira pergunta da noite, então, vai para o ministro Guilherme Afif. Ministro, qual é a sua expectativa em relação a essa votação? Nós queremos saber se existe risco de que fique tudo para o ano que vem. Muito boa noite. Boa noite a todos os internautas, boa noite aos meus companheiros de mesa, Luiz Barreto, Guilherme Campos, Rubens Figueiredo. Nós temos aí um grande desafio e esta votação na Câmara foi fruto de um processo de engenharia política, pois, na verdade, quem comandou esse processo foi a Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Empresa, que coordenou, juntamente com os autores e relatores, a construção de um projeto e foi assistido pelo Sebrae e assistido pelo Ministério da Micro e Pequena Empresa. Nós assistimos à ação parlamentar. Por isso, aconteceu uma votação inédita, porque é uma votação por unanimidade. Portanto, foi algo a ser realmente registrado. Ela foi agora para o Senado. Nós estamos aguardando uma data de votação no Senado, que deve ser para o mês de julho, mas eu acredito piamente que teremos ainda este ano a sanção presidencial desta lei. Essa lei seria para o nosso microempreendedor festejar? Ministro, qual é a sua opinião a esse respeito? Olha, é um avanço. Quando a gente olha 30 anos para trás, de onde nós viemos, para onde nós estamos hoje, nossa, como nós avançamos. E houve um avanço a mais. Agora você me pergunta, mas foi atendido tudo plenamente? Não, ainda não. Nós estamos aí num processo de aperfeiçoamento dessa legislação. Essa tabela do Simples é uma tabela que tem defeitos. Ela cria o que nós chamamos de efeito caranguejo, que a empresa, ao invés de crescer para cima, ela cresce para o lado, enquanto tiver parente, ele vai abrindo uma empresa em nome de cada parente. Depois, no teto, quem sai do Simples entra no manicômio tributário que é o país. O choque é tremendo, porque você sai do ambiente protegido e entra dentro do ambiente absolutamente hostil ao empreendedor, porque o nosso sistema burocrático e tributário é hostil ao empreendedorismo no Brasil. Então, nós precisamos construir melhor uma saída. Isso estamos fazendo a 4 mãos aqui com o Sebrae, procurando instituições como a FIP, como a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a Fundação Dom Cabral, o INSPER, já em processo de conversações, eu pessoalmente junto com o Dr. Barreto, para apresentarmos num prazo de 90 dias à Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa uma visão nova da construção dessas tabelas e dos limites para que a empresa possa sair mais suavemente. Talvez esse seja o ponto central da nossa discussão, o aperfeiçoamento da tributação do sistema simples. Um dos problemas mais
graves, né, para o brasileiro em geral, para os microempresários também, é a questão da burocracia. O Brasil exige um documento que é o atestado de óbito atualizado. O Brasil exige o título de eleitor, mas o eleitor pode votar sem o título de eleitor. O Brasil não deixa o sujeito virar microempresário, coloca várias dificuldades, 105 dias para abrir uma empresa, mas também quando entra e quer sair, é muito difícil sair. Nessa proposta tem a criação do Cadastro Nacional Único. Isso pode e vai facilitar a vida do empreendedor brasileiro, doutor Barreto? Com certeza. Eu acho que a gente, como disse o ministro Afife, primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Mas como disse o ministro Afife, é fundamental que a gente tenha um processo evolutivo. Ele citou 30 anos atrás para as evoluções, mas a gente quer mais. Hoje a gente tem uma solenidade importante no Palácio dos Bandeirantes, que é a integração do município de São Paulo com a junta comercial, com o Estado, que vai significar diminuir muito o tempo de abertura e fechamento de empresa, licenciamento. E na lei federal nós temos um capítulo especial sobre isso, que diz que o único documento para identificar uma empresa é o CNPJ. Não precisa ter da Prefeitura, do Estado, da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, o alvará da Prefeitura, enfim. Nós vamos trabalhar a ideia de que um único registro é importante e suficiente. Quer dizer, não tem necessidade de cada órgão público ter o seu cadastro. Nós vamos integrar todos os cadastros, a Rede Sim é um ponto importante e a gente tem uma colaboração muito importante entre o Ministério, o SEBRAE e os governos estaduais, as juntas de todos os estados e com certeza muitas prefeituras que já vêm trabalhando nessa direção de facilitar a vida do empresário e que ele perca tempo e energia com o seu negócio, não nessa via sacra permanente de sua legalização. E eu acho que hoje a gente deu um passo importante, que São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade muito importante e vai ter impactos fundamentais, inclusive porque é aqui que é feito pelo Banco Mundial o Doing Business. Então eu acho que a gente vai ter aí uma subida no ranking brasileiro no sentido de diminuir a simplificação, aumentar a simplificação e diminuir a burocracia. Nós temos uma pergunta que vem de um microempresário aqui da cidade de São Paulo. Vamos ver. Eu queria fazer uma pergunta para o presidente do SEBRAE e para o ministro. Eu passei a ser simples, a burocracia agora está menor, só que ainda eu pago a mesma quantidade de imposto. Eu queria saber quando a microempresa vai pagar menos imposto. Em Campos? Eu fiz a pergunta para o ministro. É verdade. Você que decide, você é parlamentar. Fica respeitada a pergunta do contribuinte, aquele que paga imposto. Então, por favor, ministro, por favor, doutor Barreto. Boa. Está pulando fora. Não, mas não tem exatamente. problema. O debate é muito tranquilo e gostoso de ser feito. Há um anseio de todos pagarem menos imposto. E esse é o anseio de todos nós. Né? Até porque nós temos um princípio. Quando todos pagam menos, os governos arrecadam mais. Agora, você não explica isso para a Receita Federal. As receitas federal, estadual e municipal. Porque os orçamentos estão sempre no limite e, especialmente agora, nós estamos vivendo uma época de fortíssima pressão orçamentária. E todas as propostas que a gente busca fazer, projetando uma arrecadação maior, com a diminuição de carga tributária, a resposta é a seguinte: nós não podemos pagar para ver. Eu não posso esperar que isso aconteça, né? Nós temos que olhar estaticamente agora. Se eu desonerar, vai ter impacto na minha arrecadação. Nós estamos lutando contra isso. Por isso, esse estudo que eu falei um pouco antes, que estamos fazendo juntamente, é para dar uma base acadêmica para mostrar que a formalização acaba compensando a desoneração. Então, você que é microempresário, que fez essa pergunta para nós, eu tenho certeza que você é daqueles que, quando chega no fim do mês, fica ligando para o contador para regular a emissão da nota,
para não passar do limite, porque se passar do limite muda de faixa. Então você fatura até um determinado ponto, depois para de emitir nota, exatamente porque a empresa possa ficar enquadrada no Simples. Isso é muito ruim, até para a sua organização, a sua vulnerabilidade. É isso que nós queremos fazer. Queremos fazer algo com tal simplicidade, desonerando, que todo mundo fature tudo, sem medo de perder a condição de estar no Simples, até, logicamente, um determinado limite. Portanto, estamos nessa luta. Vamos tentar convencer os órgãos de receita de que essas mudanças são importantes. Eu queria colocar uma questão que vale para os três da mesa. Posso começar pelo Dr. Luiz Barreto, que é basicamente o seguinte: essa luta em defesa da microempresa já tem pelo menos 40 anos, o doutor Afif que o diga, não é isso? Mas eu queria saber o seguinte: qual é a situação, na opinião de vocês, hoje da micro e pequena empresa? Ela mudou de patamar? Ela hoje tem uma situação melhor ou continua em desvantagem na vida econômica do país? Olha, eu considero que a gente avançou muito. A primeira coisa muito importante é que a gente tem um grande mercado interno, que está produzindo um conjunto grande de oportunidades e de demandas. Há 10, 15 anos atrás, o Sebrae fazia muitas pesquisas e sempre a falta de cliente aparecia em primeiro lugar. Hoje a gente tem outros desafios: a inovação, modernização, diminuir ainda mais a oneração, melhorar o Simples. Mas eu diria que a criação do Super Simples em 2007, um grande mercado interno que incorporou mais de 40 milhões de brasileiros no mercado de consumo. E uma outra coisa que é fundamental é que a gente tem que apostar numa evolução gradual na sociedade, que é o tema da educação. Quanto mais formação, mais conhecimento, mais capacitação, mais chance o seu negócio tem de dar certo. A gente aposta muito no tema da gestão, que é a praia do Sebrae, e a gente tem visto avanços significativos. Agora, como qualquer um, nós queremos mais. Queremos simplificar o Simples, queremos desonerar, pensar as faixas, como a gente é possível simplificar ainda mais, diminuir a burocracia, mas sem dúvida o Brasil avançou muito. E hoje as nossas pesquisas do Sebrae mostram que o empreendedorismo ganhou um corpo na sociedade. Hoje muitos jovens veem o empreendedorismo como uma carreira, coisa que não acontecia no passado. Portanto, é um momento muito importante e a gente tem que aproveitar esse momento para fortalecer não só o ambiente para negócios, mas também as oportunidades e que a empresa possa se desenvolver. E é isso que o Sebrae tenta fazer aí, os mais de 2 milhões de CNPJs que a gente atende por ano. Doutor Guilherme, qual é a sua visão? Olha, qual, Guilherme? A respeito dos... Tá bom. Não, na verdade, eu quero aqui corroborar o que disse o meu amigo Barreto, acentuando um ponto prático do que aconteceu nos últimos 3 anos com o MEI, microempreendedor individual. 4 milhões? Hoje nós estamos com 4 milhões e 40 mil. Né? Põe 40 mil, porque 40 mil não é pouco. 40 mil, 4 milhões e 40 mil, de pessoas que estavam na absoluta informalidade. Que era um tema do país. Sim, e vieram para a formalidade. Né? Pagando imposto. Portanto, era uma arrecadação que não existia. Ela hoje aumenta a arrecadação da Previdência, da Prefeitura, no informal, que hoje estima-se no Brasil de 11 a 12 milhões de pessoas. Nós já atingimos 4 milhões e dá para fazer uma meta de 1 milhão por ano de formalização. Socialmente, nós temos que olhar o que está acontecendo. Você citou muito bem o aspecto da educação. Não é? Esse pessoal do Bolsa Família, que foi efetivamente visualizado em termos de condição de miséria, porque o Bolsa Família mapeou a condição de miséria e estendeu uma mão para que essas pessoas viessem para um mundo formal. O resultado, muita gente do Bolsa Família hoje está entrando no Pronatec. E quando ele entra no Pronatec, ele tem 2 vertentes de saída. Ou ele sai com um emprego em carteira, ou ele sai para ser um empreendedor individual. E hoje nós temos aí cerca de 150 mil oriundos do Bolsa Família
sendo microempreendedores individuais. Vejam o que isso gera de mobilidade social na porta de entrada à formalização, trazendo essas pessoas para o mundo formal. Essa orientação nós a temos para que possamos formalizar não só a empresa, formalizar a habitação. Hoje nós temos aí um quadro de habitações informais dentro das comunidades, mas que lá tem um ativo, ele tem uma casa, ele tem uma empresa dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, e que hoje já está nos permitindo fazer a formalização desse negócio. Então, a formalização é a nossa obsessão. Traga-os ao mundo formal, porque à medida que eles vêm ao mundo formal, eles querem melhorar de condição, melhorar de acesso à educação, melhorar a condição financeira, e ele percebe que trabalhando por conta própria ele tem uma chance muito maior em termos de sucesso. Eu tenho uma outra pergunta que vem de uma microempresária, e essa talvez caiba para o deputado Guilherme Campos. Ela está preocupada com o seguinte, diz que é a Bia Fugulin, que é uma microempresária aqui de São Paulo, que ela pergunta o seguinte, que é comum o microempresário, que não é, evidentemente, não tem uma organização vasta que possa defendê-lo disso, advogados e tal, vive recebendo boletos ou sei lá, comunicados de entidades ou outras, ou confederações e tal, cobrando coisas como se já fosse um serviço prestado, enfim, enganando o pobre do microempreendedor, que muitas vezes acaba pagando sem saber. Ele quer saber se existe alguma legislação que proteja ou alguma medida que possa, do SEBRAE ou de alguém do governo, que possa proteger mais o microempreendedor desse tipo de abutres, foi aquela expressão que ela usou. A legislação já existe, isso daí já está pacificado. E especificamente dessas entidades que são criadas para emissão de boleto e mandam 1 milhão, desse 1 milhão, se receber 200, 300, é lucro para eles, e configura um crime. Tudo isso já está configurado. Nós que temos a oportunidade de estar participando no Congresso Nacional, aí com a responsabilidade de estar conduzindo a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, que tem uma participação aí fundamental nesse processo, com o apoio tanto do Executivo, pelo ministro da FIF, quanto pelo SEBRAE, com tudo aquilo que o SEBRAE representa dentro da micro e pequena empresa, nós podemos dizer que esse tipo de ação cada vez é menos. Afinal, todo mundo quer pegar uma carona naquilo que é bom. Todo mundo quer pegar uma carona naquilo que está dando certo. E o simples, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, é a reforma tributária que deu certo. Muito se fez, muito se avançou, nós temos a possibilidade de avançar mais um pouquinho nessa última atualização que passou pela Câmara dos Deputados, agora está no Senado, e estaremos aí junto com o ministro Afif, junto com o presidente Barreto, aí muito atentos com essa proposta que virá para ser examinada pela frente, das faixas de enquadramento, da progressividade da tabela, da questão de todos dessas novas atividades que entraram dentro do Simples, como é que deve ser sua tributação. Que do jeito que está hoje, nós nunca temos elementos e subsídios para contrapor aquilo que a Receita Federal nos coloca. Nós nunca temos essa possibilidade de estar discutindo com propriedade e com argumentos sólidos que dá para fazer sim, dá para avançar e iremos fazer. Precisamos de um bom argumento. Chegou uma pergunta aqui, vem do Moisés Corvelo de Cotia. Pergunta o seguinte, como é que o poder público pode colaborar para que o pequeno empresário seja estimulado a se regularizar e investir no seu negócio? Quem quer responder? Doutor Luiz Barreto? Não, eu acho que o poder público, o SEBRAE, tem uma série de motivos para fazer isso. Quer dizer, hoje você só pode, por exemplo, vender para uma prefeitura ou vender para uma grande empresa se for formal. Esta é a grande vantagem da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Como disse o ministro Afif, formalizou 4.040.000 microempreendedores individuais. O temor da Receita Federal, das receitas estaduais e das prefeituras não se viabilizou. Em 7 anos a gente aumentou muito os recursos e nós acreditamos muito que a cidadania empresarial
passa pela formalização. E essa é a nossa aposta e esse é o nosso futuro. Quer dizer, quanto mais a gente formalizar, nós temos que mostrar para quem se formaliza que ele tem vantagens. Não só os direitos previdenciários, como é o caso do microempreendedor individual, os direitos todos, mas ele tem a cidadania empresarial. Ele, com isso, acessa crédito como pessoa jurídica, ele tem mais possibilidades e oportunidades. Portanto, essa é uma aposta que tem dado certo. No Brasil se brinca muito que tem lei que pega e lei que não pega. Esta foi uma lei que pegou e a gente tem que tratar com muito carinho para que a gente não transforme o formal de hoje voltando para trás e ser informal. Por isso é que a gente tem cuidado muito e trabalhado a ideia de que ele precisa ter um tratamento diferenciado na ponta e a gente tem estimulado muito que a formalização significa a possibilidade de crescimento. Rubens Figueiredo? Talvez um dos setores mais interessantes para micro e pequena empresa, de uma maneira geral, seja o de turismo. Nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo, onde o Brasil vai se mostrar ao mundo do jeito que ele é e está longe de ser um país com poucas potencialidades turísticas, né? Embora seja o 43º por aí do mundo em termos de turismo. Perdemos para a Argentina, esperamos que no futebol isso não aconteça, perdemos para a Tunísia também. Como poderia haver uma integração dessa nova lei com as micro e pequenas empresas do ponto de vista da atração do turismo para o Brasil? Olha, o Brasil melhorou nos últimos anos em relação a isso. Hoje a gente já tem mais turista do que a Argentina. Os argentinos são os que mais vêm ao Brasil, são mais de 1 milhão de argentinos e a grande maioria das pequenas empresas, das empresas da área de turismo são pequenas empresas. E eu acho que a gente pode aproveitar. Esse é um segmento que com certeza vai ter um legado importante no pós-Copa. Quem se preparou para isso vai usufruir não só esses 30 dias, mas o seu futuro. Então eu acho que várias categorias envolvidas no turismo, as agências de viagem, as redes de pousadas, os serviços vinculados ao turismo estão tendo um crescimento e vão ter uma grande oportunidade. Agora, quem se preparou só para os 30 dias da Copa, certamente não terá legado. Eu acho que ele teve que aproveitar a oportunidade da Copa para ter um negócio sustentável no longo prazo. Mas certamente, como eu disse, com a classe C querendo mais viajar, pensem quantas pessoas hoje viajam de avião e têm o desejo de conhecer o Brasil. E esta é uma grande oportunidade para um conjunto enorme de pequenas empresas que estão no turismo. Há muito a ser feito, há muito a ser melhorado, mas eu acredito que esse é um segmento que veio para ficar na economia brasileira e é um grande gerador de emprego e renda. Veja a questão dos bares e restaurantes, que fazem parte do turismo. Essa é uma grande oportunidade de muitos e muitos empresários gerarem renda para o país e gerarem emprego. Esse é um segmento que gera muito emprego. Ele é pouco, não tem máquina no turismo, ele é feito de relações pessoais e esse é gerador de muitos empregos, de grandes oportunidades, como disse o Rubens, num país que é continental, maravilhoso, que pode usufruir, desde que tenha mais profissionalização, mais condições, cada vez mais de melhorar os seus serviços, porque a competição é grande. E isso tem a ver com os custos também. Acho que se a gente melhorar a logística no país, melhorar a educação, uma série de questões de relacionamento, certamente a gente pode usufruir cada vez mais essa potencialidade brasileira. Agora, nós temos entraves grandes como a questão de logística, por exemplo. Tem uma pergunta aqui que vem lá do Ceará, ela serve tanto para o presidente do SEBRAE quanto para o ex-ministro do Turismo. É do Marcelo Aguiar Linhares. Ele pergunta o seguinte: como é que ficam as empresas do Ceará no programa do SEBRAE para melhorar as microempresas? Ele completa: hoje o Estado tem um dos maiores tributos do Brasil. Bom, esse é um tema permanente nosso, vamos continuar lutando, e o caso do Ceará não é o único. Nós temos, por exemplo, um trabalho no SEBRAE muito importante que une os principais pontos turísticos do Ceará, do Piauí e do Maranhão, que tem sido o roteiro das emoções, que você
completar e integrar papéis complementares nos roteiros brasileiros, e eu acho que, assim como o turismo, outros segmentos vão estar batalhando constantemente para diminuir a burocracia, simplificar a sua vida e diminuir os impostos. E o turismo não é diferente disso, ele tem que acompanhar esse movimento geral, mas eu cito que, no caso do Nordeste brasileiro, foi um setor que cresceu muito nos últimos anos, porque a renda da sua população melhorou e passou a ser um destino também de muito intercâmbio entre os estados. Há muito cearense visitando Pernambuco, pernambucano visitando a Paraíba, e você está integrando roteiros. Eu dei exemplo aqui de Jericoacoara, Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba, que é um grande roteiro hoje que está, inclusive, sendo vendido pela Embratur em vários países do mundo. Agora, há uma longa estrada para entender o turismo como um negócio e facilitar a vida de quem faz o turismo no Brasil. Vocês veem a desenvoltura dele de falar de turismo, exatamente por ter sido Página virada. ministro de turismo e agora na micro e pequena empresa, que são sinônimos. Mais interessante. É, mais interessante. Mas aqui eu queria fazer uma observação. Primeiro, aí no Ceará, o problema do tributo, uma grande discussão é o tal sublimite. Né? Que o Ceará continua praticando. O sublimite baixo. Quanto está lá? 1 milhão É e metade, 1 1 milhão milhão e e 800. Já o estado do Rio Grande do Norte, que é talvez menor que o Ceará, menor. arriscou colocar em 3 milhões e 600. Sabe o que aconteceu? A arrecadação do estado subiu. Portanto, é importante isso ser colocado para que os governantes tenham a coragem de aumentar o limite de enquadramento, principalmente nessa indústria do turismo, porque a formalização vai trazer uma melhoria de arrecadação. Veja, ministro, tem um problema no Ceará também em relação à substituição tributária. O Ceará é dos estados que mais praticam a substituição tributária. Até a venda de lagosta pata de caranguejo e a lagosta. Então, veja, quer dizer, o governo estadual tem que entender, e esse é um tema que a gente está tratando, inclusive, na reformulação da lei, que é o tema da substituição tributária, que afeta basicamente o ICMS e os governos estaduais. E o Ceará, neste caso, não é um bom exemplo. Eu acho que a gente teria que melhorar não só o subteto, mas também enfrentar de frente o tema da substituição tributária, que tem tirado muitos direitos das micro e pequenas empresas e dificultado muito a vida deles e mesmo feito com que muitos não consigam sobreviver nessa relação hoje ilimitada da substituição tributária, e esse é um pouco que a gente quer fazer, disciplinar a substituição tributária e, evidentemente, nós não respeitamos os governos estaduais, sabemos da falta de recurso. Agora, não pode descontar a perda das desonerações no pequeno, ele tem que encontrar outras formas e não fazer com que o pequeno pague essa conta, mais uma vez. Portanto, o internauta tem razão. O Ceará não devia ter isso, não. Não, nem a pata do caranguejo, nem a lagosta. E outra coisa que eu gostaria de lembrar na área do turismo, que é importante, principalmente para nós administrarmos um legado da Copa, é que nós precisamos aprender a explorar o turismo e não explorar o turista. Porque essa cultura de explorar o turista, ter uma de oportunidade... aproveitar os momentos e não pensar no médio e longo prazo. Quer dizer, é a minha chance agora. E com isso praticar preços que Exatamente. são irreais. E isso que espanta o turismo e não dá sequência. Eu vou dar um exemplo aqui que é Gramado. Né? A cidade de Gramado, ela fez uma agência de desenvolvimento local, né? Privada, com participação do poder público. O poder público é sócio da agência junto com a iniciativa privada. E eles fizeram uma programação para Gramado, que hoje, né, Gramado, que seria um centro de turismo de inverno, você tem a festa de final do ano de dezembro, né? Natal sem luz. Natal sem luz, que é algo espetacular e que hoje tem um enorme afluxo de turismo em pleno processo de verão. Então, isto é organização, isto é pensar na frente. Agora, imagine o Nordeste com 365 dias de sol, né? E lá tem que investir muito em saneamento básico para nós não estragarmos a natureza. Que é o principal ativo. Que é o principal ativo. Então,
todas essas condições elas precisam ser refletidas para que nós tenhamos um grande número de empreendedores explorando o turismo e não explorando o turista. A jornalista Karina Linhelli, que é do Diário do Comércio, pergunta para o deputado Guilherme Campos. Ela pergunta o seguinte: se o espírito da lei era a universalização do Simples, por que é que alguns setores ainda têm tratamento diferenciado? Por que alguns ficaram fora do regime, como as empresas produtoras de bebidas alcoólicas, o tabaco e outras? Deputado Guilherme Campos. Muito boa essa pergunta, agradeço a oportunidade de estar respondendo. Nessa proposta de atualização, houve sim um grande avanço para os setores, principalmente os setores de serviço, abarcando aí praticamente a totalidade desses setores. Mas, infelizmente, alguns setores aí alguns produtos ficaram, mais uma vez, de fora, colocando as bebidas quentes, aquelas que têm álcool, o setor de refrigerantes e as ligadas ao fumo. Felizmente, nós conseguimos, no plenário da Câmara, a introdução do setor de refrigerante, porque para que a pequena fábrica de refrigerante, aquela que é tradicional, que há muito tempo já existe na sua localidade, na sua cidade, possa ter condição de sobreviver e em cima de uma tributação que é totalmente focada para a grande empresa. Essa tributação foi colocada de uma forma que permite essa micro e pequena empresa do setor de refrigerantes sobreviver. Esse foi um grande ganho que eu reputo aí, principalmente as pessoas que defendem o setor. O setor de bebidas quentes, cervejas, o álcool, cerveja, vinho e cachaça, os três que são colocados aí de uma forma artesanal, as cervejas premium, o vinho especial, a cachaça especial. Por um motivo muito simples, por uma orientação da base do governo, o governo votou contra esses setores, contra essas atividades, e mais as bancadas evangélicas, que não entenderam que a necessidade do pequeno produtor, do microprodutor desses produtos, de ter uma tributação que permita a sua sobrevivência. Afinal, as pessoas que se excedem na bebida, no álcool, não fazem isso com uma cachaça especial, não fazem isso com uma cerveja premium, não fazem isso com um vinho diferenciado. Fazem isso com a bebida que é hoje ofertada. E é ofertada pelas grandes empresas que têm uma capacidade de colocar no mercado a um preço que a pequena, que faz de uma maneira totalmente diferenciada, com a família trabalhando, empregando com mão de obra local, fazendo um produto que tem a cara do seu município, que tem a cara da sua região, não possa participar desse mercado. Infelizmente, nós não conseguimos avançar. E esperamos aí, numa próxima oportunidade, estar colocando, sim, esses setores, que trabalham de uma maneira muito especializada. Quem não se lembra da cachaça do sul de Minas, a cachaça fabricada no interior de São Paulo, o vinho do Rio Grande do Sul, a cerveja que é fabricada pelo Brasil inteiro de uma maneira artesanal, que merece ter um tratamento diferenciado também. A impressão que o deputado talvez tenha respondido uma questão complementar, que vem também do Diário do Comércio, da jornalista Paula Hernandes, que é o seguinte: se o projeto contempla a inclusão de novos setores posteriormente. Temos chance? Posteriormente, estamos brigando, né? Temos aqui o ministro da FIF, temos aqui o nosso amigo Barreto para poder ajudar. A colocação de uma maneira definitiva, universal, que o único critério de enquadramento seja o faturamento, a atividade seja tirado de lado, seja o critério, faturou hoje até 3 milhões e 600, que eu tenho certeza, com os estudos que o ministro da FIF também estará nos fornecendo, nós poderemos evoluir e mostrar que a micro e pequena empresa merece ter um avanço aí nos seus limites, merece ter uma tabela progressiva, merece ter todos os setores incluídos para que o pequeno produtor, aquele que trabalha com a sua família, lado a lado, com o seu funcionário, tenha a cara, tenha o sotaque local, faz isso com muito amor, com muita persistência e transforma aquele sonho de ser o seu patrão, de ser o empreendedor. E nós temos a responsabilidade
de não deixar que esse sonho se transforme em pesadelo. Temos que ter uma legislação que dê essa faculdade, dê essa liberdade, essa possibilidade de ele poder empreender, crescer, fazer isso com total segurança. Eu queria fazer um comentário, até para explicar o que acontece. E o nosso conceito é esse mesmo, está dentro do critério do faturamento. Se é atividade ilícita, não há por que você discriminá-la, tá certo? Porque ele fabrica cachaça ou fabrica cerveja, ele é de porte pequeno ou vinho, né? Como aquelas, um número extensíssimo de pequenas vinícolas no Rio Grande do Sul. Você vai para a Europa, o sujeito tem uma vinícola no fundo do quintal, ele guarda uma safra especial, que ele guarda lá nos tonéis dentro da casa dele, no fundo do quintal. Então, isso no Brasil existe também, só que ele é enquadrado como indústria de bebida em geral. Como a taxação de bebida é altíssima, o que acontece? Aí vem o governo e fala, olha, se entregar e deixar o pequeno, ele vai sonegar. Então é melhor fechar o pequeno e só ficar com os grandes porque eu tenho controle. É melhor eu controlar 5 do que controlar 50. É esse o raciocínio. Então, você inibe a concorrência, praticamente proíbe essas pessoas de crescerem. Então, hoje, o sistema de taxação, quanto mais alto for o tributo do consumo, mais concentrado ele será na mão de poucos, porque interessa a Receita controlar poucos, porque controlar muito dá muito trabalho. Bom, o controle empurra todo mundo para a informalidade. Sim, aí você vai ter cachaça sem nota à vontade, né? Cerveja por debaixo do pano também à vontade. Tiro no pé, né? É tiro no pé. Os dois pés. E tem um tema que é importante, e o Sebrae tem trabalhado muito isso, que são a agregação de valor a essas bebidas. Você tem hoje condições da marca Brasil, nós estamos vendo a Copa do Mundo. A gente gostaria muito que a gente pudesse aproveitar esse momento para divulgar, por exemplo, as cervejas artesanais que têm ganhado um mercado grande, o vinho, a própria cachaça brasileira não é igual a pinga, pinga é diferente de cachaça, e a gente pode ter, nesse sentido, uma geração de emprego e um segmento muito importante feito por artesãos no sentido de agregar valor, gerar emprego, gerar renda, que hoje foram vedados, estão incluídos como se eles fossem grandes cadeias que vocês sabem. As cervejas hoje são 2 ou 3 grandes que estão no mercado, uma muito grande, e a gente... É só controlar essa. Só controlar essa que está resolvido o problema. E sempre lembrando, se for dirigir, não beba, é proibido, não importa se é de micro, se é de grande, e não pode ser vendido bebida alcoólica para menores de 18 anos. Evidente. Eu queria colocar aqui uma questão. As 3 grandes pragas, né, do microempresário são a tributação, a burocracia e a dificuldade de obter crédito. Com essa nova legislação, isso vai melhorar? Olha, quer falar aí, a legislação? Ajuda muito. Com o processo de simplificação, mesmo para aquelas novas categorias que entraram, a tabela 6, que foi a tabela que o Fisco Nacional concebeu para poder, nós temos essa possibilidade da inclusão dessas atividades, ajuda muito, que o processo de simplificação burocrático nesse processo é brutal. O princípio da dupla visita, a micro e pequena empresa só pode ser autuada se na primeira visita que foi orientativa não deu certo. Aí sim, aí dá a possibilidade de uma autuação e dá ganhos e segurança para que o empreendedor possa trabalhar. Ele não tem que perder tempo com burocracia, não tem que perder tempo com legislação. Ele tem que perder tempo com o seu negócio. Eu acho que o crédito, ele merece um capítulo aqui especial. Especial. Diz que no Brasil só se dá prata quem tem ouro, né? Quer dizer, você só consegue o empréstimo se você tiver bens para dar em garantia, no caso do crédito de longo prazo, que é o crédito de investimento, que é aquele crédito que faz a empresa crescer. E aqui no Brasil nós temos sim uma dificuldade do sistema de crédito, porque o grosso do crédito hoje... É para capital de giro. É capital de giro.
né? E você sabe que é concedido esse capital de giro muito mais para a pessoa física do empresário do que... Porque quando ele chega no banco, o próprio gerente do banco fala, escuta, tem um dinheiro barato aqui para você pegar, mas pega na pessoa física, porque na jurídica vai dar um trabalho, porque as normas do Banco Central exigem tantas coisas para começar o balanço daquele pequeno empresário. E o balanço foi feito para mostrar o que a empresa não é, que é exatamente esse aspecto que ele está sempre procurando cortar o limite para não passar. Então, ele não retrata a realidade da empresa para que ele possa ter uma governança corporativa e mostrar o seu balanço. Dentro desta linha, nós estamos num grupo com o SEBRAE, com o Banco Central, com o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, os bancos públicos todos, e mais a FEBRABAN, num grupo de trabalho analisando o sistema de crédito. E nós estamos chegando a uma convergência de que o futuro do crédito de investimento de longo prazo passa pelos fundos de aval ou fundos garantidores. O próprio SEBRAE tem uma experiência de fundo de aval e, por coincidência, eu era o presidente há 20 anos atrás, em 1995, que foi criado o FAMP, Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas. E agora, no meu retorno ao Ministério, e com muita honra, convidado a participar do Conselho do SEBRAE, logo no dia seguinte o nosso Luiz Barreto falou, bom, nós temos aqui uma surpresa, você vai ser presidente do Conselho do FAMP. Então, nós criamos lá atrás, vai assumir o FAMP. E aí o FAMP, há 25 anos atrás, nós botamos 25 milhões de recursos e a ordem era, pode perder dinheiro, mas é para avalizar a operação de pequena empresa. Passados 20 anos, fomos ver o FAMP, ele tem um patrimônio hoje de 520 milhões e não se aplicou mais um tostão sequer. Ou seja, foi o dinheiro do capital inicial que foi crescendo, mais os avais que foram dados. Então, esse é um trabalho que agora devemos levar à diretoria executiva e ao conselho, que nós vamos ampliar o FAMP. O FAMP pode operar até 8 vezes o volume do seu capital. Então, dá para operar 4 bilhões de crédito de investimento para compra de máquina e equipamento novo e usado, porque hoje no Brasil só se financia equipamento novo. Por que você não pode financiar um equipamento usado, principalmente para pequena empresa? Então, com esta visão, nós esperamos relançar o sistema de crédito de investimento, até porque do capital de giro está funcionando hoje. O de investimento nós vamos precisar queimar bastante a pestana e vamos conseguir, se Deus quiser. Eu tenho aqui várias perguntas para a mesa, eu vou fazê-las, mas eu queria respostas rapidinhas para a gente poder atender pelo menos esses 4 que estão aqui na fila. Um deles é o Mário Maeda Juniro, pergunta para o doutor Barreto, o que é que o SEBRAE está fazendo para estimular o jovem a optar pelo empreendedorismo? Olha, a gente faz um trabalho de educação empreendedora, eu vou citar um programa, a gente hoje tem trabalhado desde do ensino fundamental até o ensino universitário, esse estímulo a criar uma cultura empreendedora no país. Você vai aos Estados Unidos, vai a outros países da Europa, você tem isso naturalmente. E o Brasil não estimulava essa cultura empreendedora. Nós temos todas as condições e o SEBRAE tem trabalhado muito fortemente, desde o ensino fundamental até o ensino universitário, tem programas, tem jogos virtuais, uma série de aspectos que estimulam o jovem brasileiro a entender que o empreendedorismo é uma porta de saída importante para a sua vida, que é uma carreira tão importante como ele ter um bom emprego ou um bom emprego público. E as pesquisas têm mostrado isso, que cada vez mais cresce na sociedade brasileira esse espírito que o empreendedorismo é uma saída não só para o desenvolvimento do país, mas para o seu próprio desenvolvimento. Portanto, o jovem brasileiro, com certeza, vai ser numericamente maior do que já é e, com certeza, com maior qualidade dos seus negócios, porque a formação dele é muito importante. E, por isso, a gente trabalha o tema da inovação também. Hoje, o Brasil está no mundo, você não pode pensar mais em mercados fechados, os mercados são cada vez mais abertos e, portanto, ele tem que ter uma formação, como eu disse, da porta para dentro da sua empresa, que possibilite ele fazer um planejamento. O brasileiro, muitas vezes, é tentativa e erro, né? O empreendedorismo é isso, eu costumo brincar que é que nem andar de bicicleta, algum tombo você vai tomar. O que você não pode
é castigar aquele que tem algum problema. E hoje os bancos, por exemplo, aqui no Brasil, diferentemente de outros países, quando a pessoa tem um problema em uma certa fase do seu negócio ou da sua vida, ele é punido com falta de crédito. Deveria ser o contrário. Ele passou por uma experiência importante, por exemplo, a ciência. A ciência é um acúmulo de tentativa e erro, e eu acho que é muito importante. Acho que a perna do crédito é uma perna ainda pouco desenvolvida. Você tem vários bancos brasileiros hoje dizendo que são os bancos das micro e pequenas empresas. Ninguém despreza um mercado de 8,5 milhões de empresas. Agora, precisa melhorar o relacionamento desses bancos com as empresas de pequeno porte, não só nas linhas, mas esse relacionamento tem que aumentar muito e nós temos que sair do capital de giro e entrar no financiamento das máquinas. Nós temos uma experiência interessante no BNDES, que é importante, o cartão BNDES, mas a gente pode avançar muito e acho que o FAMP do Sebrae é um modelo não só para o que o Sebrae pratica. Você tem fundos que podem ser criados na sociedade e nos bancos que possibilitem aumentar muito o volume de investimento nas empresas. Agora, me permite uma observação sobre isso. Você falou os bancos, mas aqui no Brasil, o empresário que ficar devendo imposto, ele está morto. Né? Aliás, se for no cheque especial, então... tem que morrer. Se ele está devendo imposto, ele tem que morrer. Nos Estados Unidos, eles consideram que se alcança o sucesso depois do terceiro fracasso. Né? E só financiam se você tiver uma experiência anterior. Experiência, ou seja, a experiência mesmo que malfadada, né? Ela é a experiência. Então, aquele empresário que não deu certo uma, duas vezes, ele tem muito mais chance de dar certo na terceira do que aquele que arriscou na primeira. Aqui não é só o banco que trata mal, a família já trata mal. Então essa cultura do fracasso, essa cultura do fracasso é uma coisa que a gente tem que mudar. Nós temos que trabalhar, temos que trabalhar assim. Ministro, bem a propósito, pergunta do Cláudio Rafael de Oliveira. Tenho uma dívida com o Simples Nacional, posso parcelar? Pode parcelar. Tem um mecanismo que precisa ser atualizado, o deputado Guilherme pode falar aqui. Você tem hoje no país um refis geral e a gente pode parcelar. Se não me engano, a parcela... O refis geral não está incluído no micro e pequena empresa. Não, mas tem um parcelamento que, se não me engano, a prestação máxima é R$500. Era R$1.000, a gente baixou para 500. Então, pode ter, sim, um parcelamento e a prestação máxima, se eu estou com boa memória, é em torno de R$500. E se não tiver, a gente precisa melhorar, mas eu tenho certeza que hoje já tem um mecanismo de divisão destes mecanismos de dívida e, além do mais, a prestação não pode ser superior a R$500 mês. Ministro, a FIF pergunta que vem lá do Distrito Federal, Rondinei Cardoso, quer saber por que não criar um dispositivo para que o empreendedorismo seja incluído no sistema educacional brasileiro. Olha, hoje eu acho que essa é uma matéria que já está criando corpo. Né? Aqui em São Paulo mesmo, eu sei que há um convênio do Sebrae, São Paulo, com as FATECs, né? Exatamente para ministrar o empreendedorismo. Pronatec é a mesma coisa. Então, esse fato já está acontecendo naturalmente, sem a obrigatoriedade em termos de inclusão de lei, mas sim de uma absorção de cultura do empreendedorismo dentro das escolas. Deputado Guilherme Campos, Jorge Gomes quer saber qual é a dificuldade de implantar um imposto único a nível nacional. Ele também pergunta por que não acabar com a substituição tributária. Bom, imposto único. Antes disso, vou contar uma historinha. Dentro dessa tese que terceiro fracasso, só dá dinheiro, só dá ouro para quem tem prata, ou prata para quem tem ouro. Meu pai contava que tinha um amigo dele que era representante comercial lá em Santa Catarina, o senhor João Birga, e tinha um certo grupo de imigrantes que, quando ele ia na loja desse pessoal, ele perguntava o seguinte: você já fugiu? Ficava assustado, né? Por que fugiu? É porque você não fugiu uma, duas vezes, eu não te dou crédito, é porque você não ficou rico o suficiente. Então, na terceira, eu vou dar um crédito para você. A questão do imposto único seria uma colocação ideal, mas eu vejo uma impossibilidade de se implementar imposto único no Brasil ou em qualquer país do mundo.
3, 4 impostos, até acredito, mas um imposto único eu não acredito. E especificamente sobre a substituição tributária, que nasceu no passado com um modelo muito bom de arrecadação, de evitar a sonegação, focando principalmente nos setores de alta concentração de produção e altamente pulverizado. Então, um exemplo clássico disso é o cigarro, o combustível, as próprias bebidas. Só que a partir desse sucesso, os fiscos estaduais passaram a disseminar a substituição para todos os tipos de produtos. Nessa nova atualização do Simples, foi incorporada uma tabela limitando o número de itens que pode ser colocados dentro do Simples. E eu, fazendo uma propaganda, apresentei um projeto de lei que permite aquelas empresas que estejam dentro do programa das receitas, que é o SPED fiscal, paguem pelo SPED, não tenham que pagar pela substituição tributária, porque o SPED te dá um detalhamento e um aprofundamento de tudo aquilo que acontece na sua empresa que torna a substituição, que foi criada numa época que nós não tínhamos toda essa tecnologia, algo dispensável. Nós estaremos pagando pelo aquilo que realmente acontece e não por estimativa, não por suposições que hoje, falando a verdade, são suposições e são valores totalmente fora da realidade do que acontece no balcão. Ministro Afif, ele só se identificou como Edgar, ele pergunta se existe alguma proposta para favorecer as pequenas empresas nas concorrências do Sistema S, SESC, SENAI, etc. É a primeira vez que eu ouço um pedido dessa natureza. Sei da lei que está facilitando o processo de participação de pequenas empresas nas compras públicas. E dentro deste conceito, eu tenho certeza que o Sistema S deve estar adaptado, principalmente na descentralização das licitações. Quanto mais concentrada for uma licitação, menos chance do pequeno participar. Quanto mais descentralizada, mais chance tem o pequeno de participar. Isso vale para o Sistema S como um todo, porque está distribuído aí pelos estados em todo o Brasil. Aqui tem uma outra, mas acho que já foi respondida. É do Leandro Nepomuceno, ele é de Brasília também, perguntando se em relação aos microempreendedores formais que se encontram em atraso, o que é possível fazer para regularizar e dar acompanhamento contábil? Ele pode regularizar isso sim. Eu queria só voltar no tema das compras governamentais, porque acho que esse é um tema muito importante. No caso das empresas de pequeno porte, tem um capítulo especial da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa que fala sobre isso. Há um tratamento diferenciado nas compras até R$80 mil e aquelas compras acima de R$80 mil, ele tem, no mínimo, uma participação de subcontratação de 30%. O Brasil vai completar 8 anos dessa lei e menos de 1.000 prefeituras efetivaram isso. 930 estão levando ao pé da letra. Então, nós temos que, de fato, eu disse aqui, a lei é boa, a gente tem que fazer ela se efetivar. E este mercado, por exemplo, municipal de compras públicas, hoje em torno de 18 bilhões, pode chegar e ultrapassar 60 bilhões. Então, este é um tema que o SEBRAE tem trabalhado muito e o Congresso também, que a gente colocou um capítulo especial e hoje, por falta de informação, por falta de conhecimento, ou por receio da famosa lei de licitações, a 8666, muitas prefeituras não praticam esse capítulo tão importante para gerar renda. Tem medo até do Tribunal de Contas. Porque por isso nós fizemos um acordo com o Tribunal de Contas. Exatamente, porque ele fica inseguro, né? Aí vem Ministério Público, Tribunal de Contas, e hoje o prefeito está com medo danado, né? De ter processo. De ter processo. Não, ele vai ter processo. Com certeza vai ter, no atual sistema, daqui a alguns anos, acho que 50% dos prefeitos no Brasil se tornam inelegíveis, tamanho número de processos. Outra coisa também na micro e pequena empresa, nessa questão de compras governamentais, é uma preferência no pagamento às micro e pequenas empresas. Uma grande empresa aguenta um atraso, uma micro e pequena empresa não aguenta um atraso de pagamento de uma prefeitura. Isso é algo que tem que ser pensado e ser colocado também dentro desse arcabouço legal. E é possível. Hoje, 30% de todas as compras do governo federal
são de micro e pequenas empresas. Então é possível sim a gente realizar, e tem experiências no Brasil todo muito positivas. Esse é um grande mercado onde é muito pouco explorado e que significa aumentar muito as demandas e as possibilidades para as empresas de pequeno porte. Bom, nós estamos encerrando já, estamos quase no final, mas ainda temos tempo para uma observação. Rubens, você quer uma observação final? Eu queria fazer um lembrete aqui que o nosso curso de formação política da Fundação Espaço Democrático está no ar. É muito interessante, é só acessar nosso site www.psd.org.br. Também tem o do Espaço Democrático. Espaço Democrático é possível entrar pelos dois sites. É um curso muito dinâmico, muito interessante. Não tem aquela aridez das coisas da política. Na verdade, é uma historinha contada em computação gráfica, muito interessante. Acesse que você vai gostar. Obrigado, Rubens. Bom, temos tempo para umas observações finais, se os senhores quiserem fazer. Eu só queria agradecer o nosso internauta que participou. Esse é um tema apaixonante. Eu sou, há muito tempo, não sinto tanto prazer de trabalhar um tema que é tão do bem e tão necessário para o Brasil e que é o futuro do nosso desenvolvimento, como o tema das micro e pequenas empresas, e a gente melhorar o ambiente, todas as condições para que o empresário possa crescer. Então, eu estou muito satisfeito de estar debatendo esse tema, que eu acho um tema central, e estou muito mais satisfeito ainda de presidir uma instituição de 42 anos como o SEBRAE, que tem feito um esforço muito grande nessa direção. E queria agradecer ao ministro Afif por ter dado essa oportunidade, a gente tido essa boa conversa aqui, uma conversa que faz o país avançar de fato. Obrigado, doutor Guilherme. Deputado Guilherme Campos. Agora acertou. Agora acertou. Obrigado pela oportunidade de estar conversando a respeito da micro e pequena empresa. É um tema que a vida inteira, por ser um micro e pequeno empresário, tem essa vivência. Temos a oportunidade de estar aqui contando com o ministro Afif nessa empreitada e dizendo que aquilo que foi aprovado agora recentemente na Câmara foi o possível. Nós estamos atrás de muito mais para a micro e pequena empresa. Estaremos cobrando do ministro, cobrando das instituições que vão nos apresentar essa proposta das novas tabelas, que é um tema central e fundamental, porque vamos fazer só um breve raciocínio. A empresa que faturava o ano passado vendendo o mesmo volume físico, hoje, fazendo esse mesmo volume físico, ele tem um valor financeiro maior. Ela está sendo sobretaxada para o mesmo nível de atividade. Nós precisamos achar um modus operandi para que nós mantenhamos a carga tributária e não que periodicamente ela seja aumentada e venha complicar a vida das empresas. Vamos repetir, não podemos permitir que o sonho de todo brasileiro, que é ser o seu próprio patrão, ter essa própria empresa, se transforme em pesadelo. Temos que deixá-los trabalhando, não pensando na carga tributária, na burocracia e em tudo que é difícil na manutenção do seu negócio. Então, a frente tem esse foco e vai estar buscando soluções e apontando uma legislação que facilite a vida daquele que arrisca, trabalha, gera riqueza, distribui essa riqueza com a sua família, com os seus funcionários. Obrigado, deputado Guilherme Campos. Ministro Afif, por favor. Muito obrigado. Eu vou falar aqui na condição de presidente da nossa Fundação Espaço Democrático. Primeiro, eu agradecer a presença do meu amigo Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, do meu amigo Guilherme Campos, nosso companheiro e presidente da Frente Parlamentar, e que enriqueceram muito esse debate. E segundo, repisar o papel de uma fundação como essa. A nossa fundação ela está preocupada com o debate político, o debate temático. No Brasil, acho que na política nós abandonamos o debate temático para irmos para outros temas que acaba afastando ainda mais o processo político da sociedade. Nós temos que vir ao encontro da sociedade desta forma. Aqui não se pede carteirinha partidária de ninguém. Logicamente, é uma fundação ligada a um partido, mas que está aberta
as opiniões, as correntes de opinião, de nós formularmos o debate, transmitirmos esse debate para quem seja afiliado, simpatizante, não simpatizante, internauta em geral, mas nós queremos participar de um processo de educação política, de debate político, principalmente do nosso jovem, para que ele possa ser melhor instrumentalizado dentro dos debates numa sociedade. Portanto, eu agradeço muito essa oportunidade que nos dão os ilustres debatedores de aqui estarem para levar o seu conhecimento até a sociedade e vamos esperar no próximo debate, agora que tem um ciclo, né, que não se interrompe, sempre com temas absolutamente candentes e atualizados. Muito obrigado e um abraço a todos os internautas de todo o Brasil. Muito obrigado aos nossos participantes. Eu gostaria só de reafirmar aqui a lembrança que o Rubens fez em boa hora do nosso curso de formação política. Você pode participar dele, é grátis, é online e é bastante inovador. www.espacodemocrático.org.br. Eu agradeço também a participação de todos aqueles militantes e simpatizantes do PSD ou não que se reuniram em grupos para acompanhar o debate, além das pessoas que nos seguiram em todo o Brasil, principalmente aquelas que nos enviaram questões. Peço desculpas àqueles que não tivemos tempo de atender, foram vários, mas no próximo debate a gente estará sempre mais uma vez aberto às perguntas e às questões dos cidadãos brasileiros. Muito obrigado, uma boa noite, até o nosso próximo debate.